Bom dia. Bem-vindos à Latina Forum 2020, que este ano terá características virtuais. Como vocês sabem, será via web por causa da pandemia do coronavírus. Para a Fundação UESP é um orgulho poder realizar essa atividade científica que fazemos há muitos anos. Nessa ocasião, me acompanha como coacher do comitê organizador a doutora Brenda Cabre, do México. Como vocês sabem, foi co-presidenta da última Conferência Mundial de AIDS. Para mim é um prazer saber que essa primeira sessão, que continuará após Brenda fazer a sua introdução, terá a condução pela doutora Mirta Roses. Mirta é, além de outras coisas, uma grande amiga, mas principalmente foi diretora do Escritório Sanitário Pan-Americano da OPS, ramo da Organização Mundial da Saúde. Ela vai nos falar do coronavírus na América Latina, a situação atual. O programa, como Brenda vai explicar a seguir, é um mix entre Covid-19 e HIV. Então, Brenda, bem-vinda e, por favor, pode começar com suas palavras de introdução. Bom dia, obrigada, Pedro, por esse amável convite e a Fundação UESP, que estão sempre presentes no meu coração. Agradeço por essa oportunidade. É certo que Latina Fórum tem se transformado em um evento muito importante para a nossa região. Estou muito contente de estar aqui, iniciando esse evento e compartilhando com vocês o grande programa que elaboramos junto com o comitê científico. Como já mencionou o Dr. Khan, hoje vamos falar primeiro sobre a pandemia do coronavírus, como afetou. Como vocês sabem, agora a nossa região foi uma das mais afetadas e por isso que é importante falar disso. Todos os dias, vamos começar na mesma hora, às 8 da manhã da Cidade do México, 2 horas antes a hora de São Francisco, 2 horas depois a hora da Argentina. E a duração, nessa ocasião, será de 4 dias somente na parte da manhã. Então, tem um formato diferente. Por favor, estejam pendentes. Amanhã vamos falar sobre PrEP e questões que tenham a ver com mulher e gravidez. No terceiro dia, síndrome metabólica. E terminaremos com uma importante e interessante participação sobre tratamento antirretroviral. E apesar de ser virtual, vamos tentar fazê-lo o mais interativo possível. Muito obrigada. Bom dia, eu sou a doutora Mirta Roses, enviada especial da Organização Mundial da Saúde para a Covid-19 para a América Latina e Caribe. Hoje vamos falar sobre o coronavírus na América Latina e sua situação atual. Vamos revisar o cenário político, social e econômico, aspectos demográficos, pobreza, desigualdade, economia, impacto da pandemia, nível de preparação para a resposta, continuidade da atenção, recursos humanos, vigilância de casos e contactos, fechamento de fronteiras, aspectos de laboratório, pesquisa e desenvolvimento, aspectos éticos e reflexões de conclusão. No início, quanto ao cenário político, social e econômico, no início de 2020, muitos países apresentavam governos em transição por terem sido recentemente eleitos ou por entrar em um ano eleitoral. As relações internacionais e multilaterais estavam muito frias, havia debilidade dos sistemas de integração regional e subregional, área andina, Mercosul, CELAC, etc., que tinham se consolidado desde os anos 80 com o restabelecimento da democracia. Na América Latina e Caribe, o processo de envelhecimento é mais acelerado que em outras regiões do mundo. Em 2019, 16% da população, ao redor de 81 milhões de pessoas, tinham mais de 60 anos, com variações entre os países, se observarmos as pessoas idosas vivendo sozinhas, ou em residências de cuidados de longo prazo, sob responsabilidade de um cuidador, ou inclusive como chefes do lar.
Também a região apresenta processos acelerados de urbanização e nas últimas décadas, uma proliferação de assentamentos vulneráveis com condições de superlotação ou amontoamento. No que se refere à situação econômica e à desigualdade, que é um problema crônico na região, sendo a mais desigual do planeta, a pandemia afeta a saúde, mas também tem um impacto sobre o crescimento econômico e desenvolvimento social. A América Latina está em um ciclo de baixo crescimento, com uma tendência crescente à pobreza e pobreza extrema, com debilitamento da coesão social e inúmeras manifestações de descontentamento popular. A maioria do mercado de trabalho é precário, com alta proporção de empregos informais. Em 2018, somente 47,5% dos trabalhadores contribuíam com o sistema de pensões e mais de 20% dos trabalhadores viviam abaixo do nível da pobreza, ou seja, com um salário insuficiente para enfrentar a cesta básica de alimentos. As mulheres, os jovens, os indígenas, os migrantes, os afrodescendentes, trabalhadores sexuais e pessoas transgênero estão pouco representadas entre os trabalhadores informais. A pandemia afeta a diferença entre os grupos de população e sua capacidade de resposta à impossibilidade de trabalho a partir do domicílio, as condições de superlotação e falta de acesso à água e saneamento aumentam o risco de infecção, o risco de morte é maior pela maior incidência de condições ou de doenças pré-existentes como pulmonares, cardiovasculares, obesidade e diabetes, por carecer de acesso adequado à atenção médica. Essa matriz de desigualdade social na região tem bases estruturais como o pertencimento a distintas classes sociais, gênero, etapa e ciclo de vida, território, condições étnico-racial e outros fatores como o estado migratório, por exemplo, que resulta em grandes diferenças no acesso aos serviços e direitos. Somente 8 países latino-americanos e 3 caribenhos contam com seguro de desemprego. O distanciamento físico lhes impede de desenvolver suas atividades diárias. Em contexto de confinamento, com o fechamento de escola e necessidade de cuidados pela presença de um ou mais contagiados no lar, a carga de trabalho doméstico não remunerado atinge de forma diferente mulheres, adolescentes e crianças, e também os casos de violência de gênero aumentaram grandemente. Em 27 de abril de 2020, 35 países da região suspenderam as aulas em todos os níveis educativos, afetando mais de 115 milhões de alunos do nível pré-escolar a terciário. 21 países geraram formas de continuidade à distância, mas isso também acentua as brechas de aprendizagem entre alunos de escolas públicas e privadas, em detrimento da população de menos recursos, áreas rurais com acesso limitado ou nulo aos dispositivos tecnológicos e internet. Segundo a CEPAL, em 2017, somente 52% dos lares da América Latina e do Caribe tinham acesso à internet e 45% dispunham de um computador. Portanto, o impacto da pandemia é desigual. As medidas críticas de quarentena e distanciamento físico para frear a propagação do vírus e salvar vidas resultaram em perdas de emprego. Se calcula que em 2020 vai haver 11,6 milhões de desempregados, mais do que o que tínhamos em 2019, com redução da renda de trabalho das pessoas e lares, afetando em particular a população ou a pessoas em condição de pobreza e vulnerabilidade, bem como aqueles mais expostos a demissões e reduções salariais e em condições de precariedade de trabalho. As condições de pobreza e pobreza extrema vão aumentar nos países, com maior aumento da pobreza extrema no México e na Nicarágua e um crescimento da pobreza em geral na Argentina, México, Equador e Brasil, afetando as 3 maiores economias da região. A queda das remessas de familiares que migraram acentuará a situação de pobreza dos receptores
pelo forte impacto do Covid ou da Covid na região, e aumentará a desigualdade com o incremento do índice de Gini estimado entre 0,5% e 6%, com maior retrocesso nas economias maiores, em contraste com os esforços da década de 2000, que foi quando se conseguiu reverter a tendência da desigualdade pela primeira vez em sua história. No que se refere ao curso da pandemia, o surto a partir da China se propagou rapidamente, com aumento acelerado de casos e mortes. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a emergência de saúde pública de importância internacional de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, e o primeiro caso das Américas se confirmou nos Estados Unidos em 20 de janeiro, e o Brasil foi o primeiro a notificar um caso na América Latina e Caribe em 26 de janeiro. Desde então, se alcançou 54 países dos territórios da América. Em 26 de maio, os casos e as mortes da América Latina ultrapassaram os da Europa e Estados Unidos. Em junho, 2 dos 3 países com maior número de casos notificados se encontravam nas Américas, que passou a ser o epicentro da pandemia. No que se refere ao nível de preparação para a resposta, se observa um nível moderado em áreas-chave como diagnóstico de laboratório, isolamento, busca de contatos e manejo de casos, com dificuldades em áreas como a atenção em cuidados intensivos, disponibilidade de equipamento e provisão para a atenção médica, com ameaça de saturar a capacidade máxima do sistema e afetação do pessoal por insuficiente controle de infecções. Os preparativos se concentraram na reorganização e ampliação dos serviços de saúde para atender um aumento exponencial do número de pacientes. As restrições de viagens dificultaram as cadeias de provisão e a possibilidade de deslocamento de equipes médicas de emergência internacional para cobrir a demanda. A organização do nível primário de atenção para a resposta foi escassa e muito lenta. 20 países incorporaram o primeiro nível da atenção com atividades de educação e comunicação, pesquisa de casos, localização de contatos, triagem, testes, remissão de casos e acompanhamento de casos e contatos na comunidade. No que se refere à continuidade da atenção, a proteção se deu fundamentalmente na atenção das grávidas e recém-nascidos, manutenção da vacinação, medicamentos, monitoramento de pacientes com transtornos crônicos, cobrindo ao redor de 70%. Mas os serviços de vacinação foi suspenso em muitos países e foi mantida uma baixa cobertura em 22 de 33 países. Apesar da escassez, houve pouca interrupção do tratamento para a infecção de HIV, com algumas medidas de mitigação, mas se afetou a comunidade dos serviços essenciais de primeiro nível, em especial em zonas rurais e periurbanas e populações indígenas. As medidas de distanciamento social, o pessoal infectado, que significou uma baixa importante, com sua necessidade de isolamento, inclusive com morte do pessoal de saúde e fechamento de lugares de atenção primária. Foram mantidos os serviços ambulatoriais para doenças não transmissíveis, mas com acesso limitado. Outro desafio importante foi o dos recursos humanos, com brechas significativas e também falta de incentivo, com dificuldades na conectividade, escassez de medicamentos, dispositivos médicos, equipamento de proteção pessoal e serviços de logística para investigar casos e localizar contatos, as dificuldades para obter testes e triagem, teleconsulta, que tem servido muito. Nos serviços relacionados com as doenças não transmissíveis, houve cancelação de serviços eletivos, pacientes que não se apresentaram às consultas, com uma redução de 50% das consultas, e também pela falta de pessoal que foi realocado para dar resposta à Covid. A reorganização e ampliação da rede hospitalar
visou integrar a capacidade nacional em cuidados intensivos, o manejo, digamos, entre público e privado e realocando o uso do pessoal e reconvertendo os leitos para fortalecer o manejo clínico. Foram armados lugares alternativos de atenção médica com camas ou leitos adicionais para hospitalização e cuidados intensivos, com iniciativas no uso de estádios, hospitais móveis, barracas, hospitais modulares, que infelizmente em alguns casos só deram prioridade ao aumento do número de leitos, mas sem a capacidade para atender pacientes. E com a falta de pessoal capacitado, a disponibilidade do pessoal e segurança do pessoal foi muito importante. Foram promulgados instrumentos jurídicos e normativos para a gestão dos recursos humanos. Alguns declararam a Covid como uma doença ocupacional. Também se recorreu a estudantes de ciências da saúde para localizar contatos, se emitiram contratos temporários e também aumentaram os contratos permanentes, arranjos bilaterais com outros países, autorização excepcional da concessão de licenças temporais para profissionais da saúde graduados de outros países, e se acelerou a graduação de residentes e estudantes cursando os últimos anos de seus estudos. Também foram proporcionados incentivos econômicos de outros tipos ao pessoal dedicado exclusivamente ao atendimento do pessoal pela pandemia. No que se refere à vigilância de casos e contatos, isso requer enfoques, instrumentos inovadores. Há um sistema da Organização Mundial da Saúde chamado GoData, que é um instrumento para a localização de contatos desenhados para os surtos de ébola, para detectar rapidamente os infectados antes de o vírus se propagar. A OPS, a Rede Mundial de Alerta, capacitou 20 países nesta ferramenta e agora seus dados já servem para o pessoal da OPS. Quanto a fronteiras, no final de fevereiro de 2020, enquanto o vírus circulava na Europa e a OMS declarou a pandemia, todos os países da América, exceto México e Nicarágua, limitaram drasticamente a entrada de viajantes e meios de transporte internacionais ou os proibiram por completo. Somente viajantes e transporte internacionais em missões humanitárias, como repatriação, traslado por razões médicas, entre outros, ou aqueles relacionados à segurança alimentar, manutenção de serviços essenciais, foram excetuados e funcionaram sujeitos a procedimentos estritos e específicos. Em termos de laboratório, a OPS, junto com os Centros Nacionais de Gripe da região e a Rede de Laboratórios para Infecções Respiratórias Agudas Graves, incorporaram diagnóstico com capacitação em reativos e foram dados 2 cursos subregionais a partir do Brasil e México. Em fevereiro, os 35 países eram capazes de realizar testes moleculares para o diagnóstico do SARS-CoV-2, com um algoritmo claro para os testes de detecção, usando o sistema existente de vigilância sistemática da rede de gripe e com orientações para o uso dos testes, procedimentos de garantia da qualidade e epidemiologia genômica, interpretação de resultados para o diagnóstico viral, diretrizes revisadas sobre detecção e diagnóstico das infecções por vírus causantes segundo as novas definições de casos suspeitos. Em junho, a OPS tinha distribuído provisões para laboratório, em termos de reativos, sondas, etc., ao redor de 4,5 milhões de testes em todos os países e territórios, e os países, utilizando o mecanismo de compras conjuntas que a organização tem, adquiriram mais de 10 milhões de testes de PCR. Na questão de investigação e desenvolvimento, a Iniciativa Mundial para sequenciar o SARS-CoV-2, monitorar sua evolução e determinar as mutações, foram subidas às bases de dados GISAI do OMS, que existe para compartilhar dados sobre gripe. Os pesquisadores têm livre acesso para compreender mais o vírus e contribuir também para obter a vacina. O Brasil, Chile e o México compartilharam em primeiro lugar a sequência de suas cepas circulantes, seguidos pela Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Jamaica, Peru, Panamá e Uruguai. O estudo Solidarity One
primeiro ensaio mundial universal randomizado foi lançado em fins de março com 4 opções de esquemas terapêuticos, com 10 países associados, entre eles a Argentina, o primeiro na região, e já há 5.000 pacientes incluídos em 350 hospitais de 21 países. Outro dado interessante da região, com sua capacidade científica, inovação tecnológica e produção industrial e suas associações público-privadas ou parcerias públicos-privadas, foram colocadas em marcha para produzir testes novos, uso de plasma e anticorpos neutralizantes dos recuperados, equipamentos de proteção, respiradores e outros insumos. Quanto aos aspectos éticos da designação de recursos limitados para salvar vidas, a pandemia colocou a biomédica em primeiro plano, porque devem ser tomadas decisões difíceis, como, por exemplo, a provisão de respiradores, entre outros. Atualmente se dedicará ao desafio de promover a justiça entre os países para o acesso e distribuição de tratamentos e vacinas em etapa de desenvolvimento. Isso abrange a determinação do que implica exatamente a justiça nesta situação sem precedentes. Para concluir, esta pandemia criou um estresse para os sistemas e serviços de saúde e a sociedade dos países sem precedentes. Não se conta com suficiente pessoal de saúde para enfrentar o aumento de casos. A prioridade no controle da pandemia interrompeu outros serviços e programas de saúde, como as campanhas de vacinação, a eliminação da malária, a prevenção e o controle da tuberculose, a atenção de doenças não transmissíveis. O impacto sobre as cadeias de provisão e financiamento público afetou a distribuição de medicamentos e provisão para outras ações de saúde. A região é hoje o epicentro da pandemia mundial, com 4 dos 10 países notificando o maior número acumulativo de casos de Covid-19. A luta contra a propagação do vírus será difícil, já que os países enfrentam perspectivas econômicas incertas, com uma crise que vai do plano mundial ao regional e nacional, derivadas do impacto desse longo confinamento. Isso se agrava nos países onde os sistemas de saúde estão desfinanciados, fragmentados e segmentados e sem uma base comunitária forte, sem cobertura universal. Também não estão devidamente equipados para responder a outras epidemias como a malária, o sarampo, febre amarela, dengue e outras que já coexistiam antes. Nos próximos meses chega o inverno em países do sul, se esperam ondas epidêmicas sucessivas com períodos intercalados de baixa transmissão, existência simultânea de diferentes situações de transmissão não contíguas e surtos em instituições fechadas e em comunidades vulneráveis. Se não se obtém uma vacina ou um tratamento respaldado pela evidência que esteja ao alcance de todos os países, a situação será muito complexa. Os países deverão manter as medidas de distanciamento social, melhorar a vigilância, incluindo a detecção oportuna de casos, isolamento e fortalecer as ações de saúde pública e os serviços de saúde. Estas são as 3 medidas fundamentais para controlar a pandemia de Covid-19 na região: a liderança e reitoria das autoridades, a solidariedade entre e dentro dos países e o comprometimento ativo e responsável de toda a comunidade serão decisivos para abordar com êxito esta pandemia como uma sociedade global unida frente a esse grande desafio.